temos o rei Salomão. Rei Salomão fez a evocação para o príncipe dos infernos, chamado Ashmodai. Ele falou assim, Ashmodai, você precisa dar uma força aqui porque eu preciso construir o meu templo. Então dá um jeito de você pegar todos os seus arquiduques do mundo infernal para dar uma força para a construção do templo de Salomão. Foi daí então que Ashmodai, que era o príncipe dos infernos, chamou toda a galera demoníaca. Ao total, foram 72 demônios evocados na clavícula salomônica, que é, na verdade, uma evocação. Na verdade, Ashmodai, ele se rendeu a Salomão porque Salomão tinha um anel chamado Shamir. Detalhe, nos escritos apócrifos que tratam da potência mágica de Salomão, diz que este anel, Shamir, veio do espaço. Então nós temos uma interação extraterrestre nisso. Então, através daquele anel Shamir, Salomão obrigou Ashmodai a obrigar os outros demônios a obedecerem para trazer forma ao Templo de Salomão. Agora, detalhe, o que é o Templo de Salomão? É a construção metafísica do próprio homem. Então, uma coisa muito importante de nós entendermos é que estes 72 demônios que foram angariados na trupe de Ashmodai, se você for ler a habilidade de cada um deles, você vai ler, por exemplo, o demônio X. Ele é especialista em ensinar línguas, outro é especialista em achar tesouros, outro é especialista em criar poderes de invisibilidade. Não tem nenhum daqueles 72 demônios desta grande evocação de Salomão que fazem o mal, mas sabem manipular as forças da matéria. Isso é uma coisa muito importante da gente entender, que essas forças escuras são as manipuladoras do mundo material e muitas vezes, o tempo todo, nós estamos trabalhando com elas e não sabemos. Ashmodai ou Asmodeus. Asmodeus, sim. Uhum. Aí, daí tem são 72 demônios que são grafados em um livro chamado Goécia, porque Salomão quis colocar controle sobre esses demônios. Então ele pediu para que cada um deles sequencialmente deixassem a sua assinatura em um livro, que é chamado Livro Goécia, e depois ele colocou estes 72 demônios dentro de uma ânfora de cobre e colocou em cima deles um selo de chumbo e atirou ao mar. Só que esta ânfora, ela foi resgatada depois de algum tempo e esses demônios continuaram servindo ao lado escuro da vida. Isto é Salomão. Salomão fez isso. Então, o primeiro pacto demoníaco foi Salomão. Foi esse. Historicamente foi Salomão. Não tem, né? E Salomão, tipo, 1000 anos antes de Jesus. Então, há 3000 anos atrás, o primeiro pacto demoníaco foi feito por Salomão. Aí você me pergunta, puxa vida, mas se há 3000 anos atrás era possível fazer um pacto demoníaco, então é fácil fazer. Não é fácil você fazer um pacto deste. Porque, por exemplo, seria como você chegar na Microsoft, chega lá no balcão, na recepção da Microsoft e fala assim, eu vim aqui porque eu quero falar com Bill Gates. Quem é você para querer falar com Bill Gates? Ele tinha o anel. Ele tinha o anel. Cadê o anel? O anel, não sei. Segundo as lendas, ele foi perdido. Segundo algumas lendas, ele está dentro da Arca da Aliança. Entendeu? Fica difícil. E aí já vai ficar difícil. Através deste anel, que conferia poderes mágicos para Salomão, que ele conseguiu obrigar Ashmodai a se prostrarem diante dele. Então não é uma coisa simples, porque a gente não está falando de um demoninho, não está falando de um quiumbo, que é uma entidade negativa que serve às vontades inferiores de quem os busca. A gente está falando de um arquiduque do inferno. Aí é outra questão. Outro nível. Outro nível é falar com o chefe da gangue. E aí, então, precisaria que fosse Salomão. Ou seja, não é uma coisa simples. A maior parte das pessoas que dizem, porque eu quero desfazer um contrato negativo que eu fiz com o demônio. Que nada, você tem um contrato negativo com a sua própria ignorância. Okay? O problema é você. O outro não tem nada a ver com isso. O seu contrato é um contrato com a tua escuridão interna. Né? Exorcizar o demônio de você é exorcizar você de si mesmo. Isto 99% das pessoas têm a problemática com o mundo espiritual derivada de sua própria ignorância. Então não tem como.